Bem-vindos a mais um episódio do Varejo Sem Achismo. Conteúdo sem filtro para quem vive o varejo de verdade. Eu sou o André Alcaldi, fundador da Trinômio, cofundador da Samply. Há mais de 15 anos eu ajudo empresas a transformarem estoque parado em lucro com estratégia e planejamento. Esse podcast faz parte do pilar de conteúdo e educação do Simplesmente Varejo. E aqui a proposta é clara: trazer profissionais que são referências nas suas áreas e falam de varejo com propriedade, porque vivem ele todo santo dia. E hoje a gente vai falar de liderança real, daquela que se constrói na prática, com mudança de rota e com coragem para transformar uma história em uma marca de valor. E ninguém melhor que isso que Guilherme Wadowski, executivo que passou por grandes marcas de varejo e hoje é fundador do The Authentic Leader, top voice do LinkedIn, referência em marca pessoal e estratégia de autoridade. Gui, seja muito bem-vindo ao Simplesmente Varejo. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo convite. Que alegria ver você nessa fase podcaster. Não, é uma beleza poder trazer para mais gente, né, pessoas que eu admiro e que eu sei que vão agregar muito valor aí para esse nosso conteúdo. Já vamos começar aqui com uma pergunta mais forte, né? Você foi demitido no auge da sua carreira. Como que isso te impactou como pessoa e como profissional? Maravilha. Cara, o que é engraçado você falar a palavra demitido. Faz 1 ano e pouco, né, que eu fui demitido. Essa palavra hoje, ela bate e não me afeta mais. Por alguns meses, ouvir a palavra demitido era muito estranho, porque eu me considerava um cara indemissível, né? Então, do alto do meu ego, do alto da autoestima, ser demitido não era uma hipótese na minha carreira, né? Não era uma hipótese. E como que essa demissão me bateu? Se eu falar que ela veio fácil, eu vou estar mentindo. Então, não veio fácil, só que foi talvez o maior soco no estômago que eu tomei na minha carreira. Ao mesmo tempo, foi o momento que mais me empoderou. Porque depois da demissão, eu tive que parar para ver o que eu ia fazer, se era buscar um novo emprego, como eu inclusive estava em várias entrevistas quando eu fui demitido. E ali eu senti que eu realmente tinha poder. O que é muito doido, né? Porque no momento que uma decisão foi tomada e que eu vi que eu não tinha controle sobre aquilo, mas aquilo me fez olhar para o que eu tinha controle. E aí o meu controle estava sobre as minhas decisões. Então ali, depois de algum tempo, não foi do dia para a noite, mas depois de algum tempo, foi onde eu entendi que ser demitido aos 39 anos, você conhece bem, né? A gente tem muita proximidade, você conhece bem minha família. Estava com um filho de 1 ano e 7 meses. A minha esposa descobriu que estava grávida 3 dias antes do desligamento. Eu estava vendendo imóvel, comprando imóvel, então assim, foi uma mexida completa. E ali eu liguei meu radar do tipo, cara, isso aconteceu aos 39 anos, tem que ter algum significado, tem que ter algum porquê maior, deixa eu entender qual é. E aí entrei nessa investigação toda. Então, eu fico muito feliz até de ver hoje, 1 ano e pouco depois, que quando vem uma pergunta como essa, você foi demitido, isso não me afeta de nenhuma forma, na verdade me enche de orgulho, porque as decisões que eu tomei a partir dali, né, a demissão não foi uma decisão, mas as decisões que eu tomei a partir dali foram todas minhas. E isso me traz um poder que é hoje muito do que eu defendo no meu trabalho hoje, na mentoria com os meus mentorados, que você tem que ter poder de decisão na tua vida. E isso ninguém tira. Tem uma frase, né, que é aquela questão: se você não está tomando as suas decisões, alguém está tomando elas por você, né? E acho que a gente conversa muito, né, quando a gente troca ideias, né, sobre carreira, sobre possibilidades de mercado, sobre ter essa clareza, né? Acho que como isso faz a diferença, né? Seja você numa jornada executiva, né? Claro que aqui a gente vai trazer muito da história do Guilherme nessa transição de um executivo para um empreendedor e como que você foi lidando, né, com essas surpresas, né? Porque a gente, né, na vida executiva acredita naquela estabilidade, né? Você mesmo trouxe aí, poxa, para mim eu era indemissível e na verdade essa decisão não está na tua mão, né? Então Não alguém tá. tomou essa decisão por você e eu trago muito também da construção da Trinômio, né, da clareza que foi sendo construída de que, poxa, eu gosto de trabalhar com isso, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso sendo eu mesmo, né, o empreendedor. Nesse ponto, em que momento que
você percebeu assim que o crachá já não era o maior peso e que sim o teu nome, né, ele tinha talvez um valor até maior do que o próprio crachá? Que é interessante, André. Eu pedi demissão 7 vezes na minha vida antes. Então é uma coisa que hoje, quando eu olho para trás, eu não sei se lá atrás eu tomava todas as decisões de maneira tão consciente assim. Com certeza não. Hoje, olhando para trás, fazendo um raio-x, eu tinha pedido demissão 7 vezes. Tinham incômodos aí por trás, né? Então, ali me mostrou muito que eu sempre fui um cara que fui guiando a minha carreira. Então, eu trabalhei em grandes empresas, as empresas sempre têm um plano de carreira, que eu, inclusive, falo que plano de carreira é um ledo engano, né? Quem joga o plano de carreira para a empresa. Eu falo que se você puder unificar o teu plano de carreira com o plano de carreira da empresa e isso tiver no timing perfeito, maravilhoso. Mas depender do plano de carreira da empresa é uma utopia sem fim, podemos falar sobre isso. Mas acho que teve um momento ali de pandemia que mexeu com todos nós. E aí, talvez pela idade que eu estava também, fase de vida, eu comecei a entrar em muitos questionamentos. E então, desde a pandemia, eu vinha me questionando o quanto eu vinha subindo na carreira, né? Eu fui de trainee a diretor em 9 anos, então tinham vários sonhos que eu tinha, e ambições que você pensa assim, quando eu chegar em tal cargo, quando eu chegar em tal salário, quando eu comprar não sei o quê. E aí eu fui tendo essas conquistas, eu fui vendo que elas não eram tão uau assim quanto eu imaginava. E aí eu fui entendendo que, cara, por que eu quero crescer na carreira? Em grande parte era, pô, você quer mais dinheiro, você quer reconhecimento, você quer status? Sim. Só que isso talvez é uma primeira camada ali. Depois disso, o que eu fui entendendo? Cara, eu quero gerar impacto, eu quero ter autonomia, eu quero ter poder de decisão, eu quero deixar minha marca, eu quero deixar minha digital ali no que eu faço. E o que eu fui percebendo era, quanto mais eu ia crescendo, não necessariamente eu tinha mais autonomia, mais espaço e mais poder. E era até meio contraditório. Ia perdendo, né? Ia perdendo. Uma coisa que eu falo muito, talvez hoje, você que é gerente, cuida com o que você pede, né? Como gerente, eu vejo que muitas vezes você tem mais liberdade do que como diretor. Óbvio que depende do momento, depende da empresa. Mas como gerente, muitas vezes o diretor é um cara que consegue pôr as costas na frente e proteger muita coisa e ele dá liberdade para a linha de baixo. Enquanto que como diretor, você está direto no presidente, no acionista, no dono e o jogo é diferente. Então você muitas vezes acaba não tendo tanta autonomia e poder assim, até porque você está ganhando mais dinheiro, você está mais velho, e aí começa a ter algumas inseguranças, e aí acaba entrando num jogo de uma forma que vai travando mais. Então eu fui percebendo que para o que eu queria, e eu fui muito feliz na minha carreira corporativa, fui muito feliz em todas as empresas que eu passei, mas eu fui vendo que não estava funcionando mais. E aí eu pedi essa demissão 7 vezes. Se eu não tivesse sido demitido, eu ia pedir demissão a 8ª vez. Eu ia entrar numa outra empresa, ia ser feliz de novo numa outra empresa por 2, 3 anos, ia começar a ficar doido de Ia novo, virar naquele e ciclo entrar naquele que se ciclo, camisa de repetiu aí algumas força, e aí vezes. vai, né? Dentro desse ponto, né, e tu até usou uma palavra que tu trabalha bastante, né, que é o jogo corporativo, né? E aí você falou aí um pouco de cargos. Explica melhor aí esse conceito, porque eu acho que tu é um cara que sempre trouxe muito uma visão clara, né, de como que é esse jogo corporativo. E talvez muitas pessoas que tenham capacidade de crescer não cresçam porque não entenderam que existe de fato ali, né, uma questão de posicionamento que não é só o conhecimento técnico, mas que tem um comportamental. Conta um pouco mais pro pessoal aí sobre essa tua leitura do tal jogo corporativo Perfeito. aí. Acho que o primeiro ponto é, as pessoas têm que entender que o jogo corporativo não é negativo. Muita gente, quando fala de jogo corporativo, fala assim, eu não vou jogar, eu não vou ser duas caras, porque eu não entro nessa, eu não puxo o saco, eu não sei o quê. E não é isso que eu defendo. Eu defendo que você tem que ser fiel aos teus princípios e valores, mas você tem que ser estratégico e tem que ser intencional. Quem não está sendo estratégico e intencional está sendo inocente. E aí vai cair no meio do caminho. E muitas vezes a habilidade que fez você crescer na carreira até ali uma liderança média, um gerente médio, um gerente sênior, é um tipo de habilidade que é demandado. Geralmente muito vinculado ainda ao lado técnico. Então você é um cara bom tecnicamente, você entrega resultados, você vai crescendo. Chegou nessa meiuca que você liga as decisões estratégicas com a operação, já não é mais necessariamente o ponto técnico. Até porque, se você chegou nesse nível tecnicamente, se você tem pelo menos um nota 7, você tem que ser. E aí entra a questão da dinâmica, da política. Né? E aí entra, por exemplo, o termo politicagem, que acaba levando muito para um lado pejorativo. Mas aqui a politicagem cara, como é que é a gestão das emoções? Como é que eu faço negociações? Que hora eu tenho que perder para ganhar lá na frente? Como é que eu conduzo conversas difíceis
mas sem queimar as pontes, né? Sem sair arrumando encrenca com todo mundo. Então, tem uma habilidade que as pessoas acabam não desenvolvendo porque elas acham que elas vão ser duas caras, porque elas acham que vão contra os princípios delas. Uma analogia que eu faço muito é: não adianta você querer ganhar a final de Copa do Mundo se você não se classificar. Então, muitas vezes, você vai ter que chegar lá no topo para ter caneta, para ter poder de decisão, para ter autonomia. O que você vai ter que fazer para chegar nesse topo, para ter essa caneta livre? Então, talvez aqui você vai ter que engolir um sapo, talvez você vai ter que tirar o pé de uma briga que não precisa, talvez você vai ter que fazer uma parceria com uma pessoa que você não admira, não gosta, mas ela é importante para o negócio. Ah, mas eu estou sendo duas caras porque eu estou sendo parceiro de alguém que eu não gosto? Não, você está sendo estratégico. A pessoa está lá, não foi você que pôs ela lá, você tem que aprender a lidar com isso. Então, como é que você navega nisso tudo para cumprir a tua agenda, sem deixar de cumprir a agenda da empresa? E aí, com isso, você ganha mais espaço. E aí, com mais espaço, você começa a ter mais poder de decisão. Aí você monta teu time, aí você consegue mexer o ponteiro melhor. Então, eu vejo que muita gente, por imaturidade na dinâmica das empresas, acaba entrando em conflito desnecessário. E eu fiz isso várias vezes, né? Então, eu falo hoje não porque eu joguei tudo perfeitamente. Joguei errado várias vezes também. Não, e eu trago isso muito pro pessoal, né, gente? Aqui não é sem achismo por acaso, né? Tomou Tomei algumas muito na broncas aí cabeça, nessa, tomei nessa, muito nessa na carreira. cabeça. Então, eu falo hoje, porra, porque eu errei muito, acertei muito também. Acho que acertei mais do que errei. Mas, por exemplo, a minha própria demissão. A demissão foi uma leitura minha errada do jogo corporativo. E olha que eu achava que estava lendo super bem. Então, até um final de carreira corporativa, cometendo erro. Hoje, como empreendedor, apesar eu estou criando o meu jogo corporativo dentro da minha empresa, mas eu navego em ambientes que também não deixa de ter um jogo corporativo. É um jogo de negócios, né? Talvez agora, né? De corporativo, mas é de Aham. negócio. Então, essa habilidade comportamental e de mentalidade é o que vai cada vez mais sendo exigido para quem está jogando mais em alto nível. Então, o lado técnico vai até um pedaço, dali para frente o game é outro. Eu falo muito assim, né? E dizia isso muito pros meus times, né? Você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa saber trabalhar com todo mundo, né? Então, acho que se colocar numa posição onde você consegue ter abertura, e hoje, nossa, né? Depois aí de 15 anos de executivo, eu vejo o quanto ter conseguido trabalhar com a grande maioria das pessoas com quem eu trabalhei, hoje me gera uma rede muito grande, né? De conexões. Então, acho que fica bem esse ponto. E aí você trouxe ali um pouco dessa questão do duas caras, né? De como você se posiciona. Tem uma diferença aí entre se expressar e se sabotar, né? Acho que tem um post seu aí que super viralizou, né? Também de LinkedIn, que você fala que o RH não é seu amigo, Nem seu né? psicólogo. Nem seu psicólogo. Fala um pouco mais, né? Porque eu acho que um grande medo, talvez, né, da carreira executiva é, nossa, não, aí eu vou me expor demais, então eu vou ficar, né, no meu canto, fazer o meu bem feito, que eu vou ser visto. Ou o contrário, né? Ah, o RH vai ter que fazer tudo por mim e vai enxergar e aí eu vou ser promovido. Eu acho que você pegou bem, esse post seu, ele pega muito nessa ferida aí. Pega. Esse post é engraçado porque ele é um post que, apesar de eu falar do RH, ele não é um post sobre Não RH. é o post sobre E eu tenho que RH. explicar isso pra todo mundo. Cara, esse não é um post sobre RH. Mas intencionalmente eu pus o RH porque eu sei que isso chama atenção, né? Mas qual que é o ponto ali do post? É você entender que você é o único e maior responsável por tudo que você faz numa empresa. Então, se você sai desabafando com qualquer pessoa da empresa, e ali no caso era o RH como exemplo, porque naturalmente, em tese, em teoria, o RH tem um pouco desse papel. Tem um pouco não, ele tem esse papel de fazer a ponte, né, entre a estratégia da empresa, o que é melhor para os colaboradores, ele fica ali num, talvez os maiores meio de campos dessa relação. Mas tem que lembrar que o RH é um departamento da empresa. O executivo que está na frente do RH, ele antes de ser responsável pelas pessoas, ele é responsável pela estratégia da empresa. Então, entendendo isso, todo o olhar do RH ele é primordialmente em prol da empresa. Se junto disso eu ainda consigo endereçar a agenda dos colaboradores, melhor dos mundos. Mas se eu tiver que tomar uma decisão fria, é colaborador ou é empresa? Vai ser a empresa, porque se não tem empresa, não tem colaborador, né? Então ali o meu ponto é, o profissional ele tem que ser estratégico e intencional nas relações dele. Então, eu quero desabafar com o RH, saiba que esse desabafo tem prós e tem contras. Mapeie o que são esses prós e contras. Tem mais chance de dar certo? Vai em frente. Ah, pode ser que dê problema, mas estão mapeados os riscos que eu estou assumindo em falar isso? Vai em frente também.
A questão é que as pessoas, elas de maneira inocente, elas sentam para uma conversa, nesse exemplo com RH, mas com qualquer outro profissional, com o chefe, com qualquer pessoa na empresa, elas sentam com um simples desabafo, achando que é um amigo, que é um colega. E eu sou super a favor de amizade no trabalho, a nossa relação começou numa amizade de trabalho, mas amigos, amigos, negócios à parte, né? A gente tem que conseguir entender que tudo poderá ser usado para o bem e para o mal. E eu nunca, acho que muita gente trouxe esse debate lá para esse post. Muita gente falando assim, porque o papel do RH é fazer esse trabalho, não sei o quê. Eu falei, eu concordo. Na teoria, é exatamente isso que você está falando. Só que eu não sei exatamente quem é o profissional que está do outro lado. Eu não sei qual é a agenda desse profissional na pessoa física. Eu não sei qual é a intenção dele. Então, já que eu não tenho controle sobre quem está do outro lado, apesar de na teoria precisar ser XYZ, o que me cabe? O que me cabe é ter controle sobre até onde eu abro minha boca. Para quem eu falo, por que eu falo e qual é a minha intenção com isso. Simples desabafo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu lembro muitas situações, né, de trabalho, de reuniões, né, ou de planejamento estratégico, de liderança, e que às vezes tinham discussões mais quentes e eu falava que eu adorava esses momentos, porque a gente normalmente estava discutindo o negócio, né? E eu acho que aí você traz muito claro isso, né? Olha para o negócio, né? Acho que não entra nesse jogo, né, para usar ali um pouco do que a gente vinha falando, achando que a pessoa tá olhando, né? Eu vou cuidar do teu CPF aqui. Não, eu tô vendo o que de fato vai conduzir a empresa para uma estratégia. Então eu falava muito assim em algumas reuniões que a gente se acalorava mais, eu falava, cara, eu adoro esses momentos quando a gente está discutindo um negócio, né? Onde a gente, pessoa física, sai, né? Claro, somos executivos ali, né? Mas num momento, se você de certa forma se expõe ou coloca opiniões ali que muitas vezes são conflitantes, né? A gente nunca vai ter aí um Em alto cargo consenso entre vai todo ser. mundo, mas acho que ter esse cuidado, né? De até que ponto você não está acreditando que a pessoa está olhando para você de forma diferente porque é seu amigo ou porque é seu psicólogo, né? É um Mas eu risco. acho que esse é um ponto de cuidado, assim. Até um ponto só nessa linha, André, né? A gente passou por muita empresa que tinha programa de mentoria dentro das empresas, programa de coaching, desenvolvimento, que eu acho fantástico. A empresa que tem isso se agarre porque é positivo. A questão é lembrar que qualquer programa de desenvolvimento que tenha numa empresa, o foco é para gerar o melhor resultado para a empresa. Se o profissional souber usar isso a favor dele, ele vai se beneficiar claramente disso também. Mas eu vejo que muita gente também se ilude em processos de mentoria dentro das empresas, achando que é porque a empresa é fofa e porque o interesse é no indivíduo. Não é. E por mais que talvez a empresa seja fofa, ela tem interesse no indivíduo. Mas lembrar que, por mais que ela tenha interesse no indivíduo, isso só está acontecendo porque existe uma empresa que dá resultado, dá dinheiro. Então, as pessoas não podem confundir e encararem um processo de mentoria interno como um processo para elas. O processo é para a empresa e você está sendo uma ferramenta no meio. E que não está errado, tá? Não estou dizendo que isso é negativo. Uhum. Mas eu preciso entender que ali eu sou uma ferramenta. E aí, muito até, quando você perguntou antes do crachá, eu fui vendo que eu não queria ser mais essa ferramenta dentro dos negócios, sendo que eu não me via mais alinhado em tudo. Então as pessoas têm que conseguir encarar um pouco melhor, né, o momento delas, e aí o posicionamento delas vai dizer se elas podem ser mais contundentes, se elas têm que ser mais amenas. O que eu também não defendo é ser água com salsicha. Né? Então para me dar bem aqui no jogo corporativo, você é água com salsicha, não põe a minha opinião. Você não vai crescer também, tu vai ficar no meio do Sim. caminho. Né? Então é inevitável que para liderar, você tem que ter opinião, você tem que defender as coisas, você tem que conseguir conduzir conversas difíceis de uma maneira que seja bom para todo o negócio. Não vai dar para fugir de encrenca o tempo inteiro, mas precisa ser estratégico sem deixar de perder a sua identidade. Eu acho que identidade é um É. ponto para a gente conversar importante também. E esses tempos eu estava lendo, né? Questão que o pessoal fala, né? Você não é o gerente da empresa X, né? Você não é o diretor da empresa X, você está. Eu acho que esse é o ponto que você pega, né? Que a Sim, pessoa tem que ter consciência de que ela está naquele cargo, né? Ela não assume a identidade daquele cargo, né? Quem é o Guilherme que não é o Guilherme da Aramis, que não é o Guilherme da Luxótica, né? Eu acho que esse ponto de identidade, e acho que isso conecta um pouco também, acho que a gente pode puxar esse fio aí com o que você falou de plano de carreira, né? O quanto que muitas vezes a gente
se apega, né, num plano de carreira, numa identidade alinhada à empresa, mas a gente esquece que, de fato, eu sou um profissional e preciso estar construindo algo que me traga esse propósito e que em algum momento eu possa não estar mais nessa empresa. Traz um pouco, acho que vamos conectar esses pontos aí, né, que você falou ali, a questão do plano de carreira com essa questão da identidade. Boa. Eu sempre tive relações muito intensas com as empresas que eu trabalhei, assim, um negócio meio visceral, né? Mas o que eu sempre, acho que desde cedo eu aprendi isso. Desde da Renner lá que a gente trabalhou juntos. Eu vou vestir a camisa da empresa, mas por baixo eu tenho a minha. E aí é onde a maioria dos profissionais se confundem. Eles vão ficando meio embriagados por tudo que a empresa vai dando, é o título, é o status, é o plano de carreira, são as viagens internacionais, são os bônus. E aí ele vai se apropriando daquela identidade que é do cargo, como você disse, e não é dela. Então, um ponto que, falando de identidade relacionado a isso, as pessoas chegam numa fase, eu tô com 40 anos, né? A gente tá aí na mesma faixa, eu acho que traz essas reflexões também. As pessoas, elas vão crescendo e elas vão começando a nem saber mais quem elas são. Aí é um papo filosofal. Por que que eu não sei mais quem eu sou? Porque, cara, você começa a ser moldado ao longo da vida. É do jogo da vida, né? Então, é pai e mãe te moldando, depois é professores te moldando, é faculdade te moldando, é os primeiros chefes te moldando, aí é cônjuge te moldando, aí é filho te moldando, é boleto te moldando. E aí a pessoa ela vai colocando um monte de camada e chega numa fase da vida que ela já não tá mais sabendo direito quem ela é. E toda aquela iniciativa, atitude, tesão, vontade que ela tinha, de repente ela já não sabe nem direito o que ela é. Então eu que estou acostumado hoje a lidar, a maioria dos meus mentorados hoje são pessoas de 35, 55 anos, né? Então gente que já entregou muito, já conquistou muito, e está justamente nessa fase de vida de, puta, e aí? Aí eu muitas vezes tenho que fazer um resgate. Falar, cara, vamos resgatar lá. Quem era esse cara lá de 20 anos de idade? O que você fez? Cadê aquele tesão todo? Cadê aquela atitude? Cadê aquela ousadia? Ah, mas é que agora eu tenho conta para pagar. E agora eu não posso assumir tanto risco assim. Ou eu preciso de mais 3 anos, ou eu preciso de mais um cargo, mais uma promoção, mais um livro, mais um curso. As famosas algemas de ouro, né? Vai ficando preso na algema de ouro também, né? E esse é um veneno, né? E parece um remédio. Não é maravilhoso, dá para ficar rico aí. As algemas de ouro são os bônus, né? Dependendo da empresa, ações, bônus, aumentos e tal. Só que tá valendo a pena. A minha demissão para mim foi muito emblemática, né? Sem entrar exatamente nos números aqui, mas eu fui mandado embora em maio. Em outubro eu tinha uma bela grana para receber das algemas de ouro. Que, inclusive, 4 meses antes a empresa tinha aumentado 50% essa minha algema de ouro. Então tava me falando assim, ó, Guilherme, você está bem avaliado, tem 50% a mais aqui, lá em outubro do ano que vem, no outro ano também tanto, tanto, tanto. Então alguns milhões ali já acumulando. Aí quando eu mandei embora, acabou a algema de ouro. Né? Quando eu fui mandado embora, acabou a algema de ouro. Foi, talvez esse é um dos pontos que me deixou mais pé da vida, que eu falei assim, porra, tava para chegar ali uma grana e agora me tiraram, né? Sim. Eu não tinha controle sobre isso. Mas o que foi mais legal? Eu fiz essa grana empreendendo sozinho. E muito além da grana, o que eu conquistei, quando eu vi que eu tinha tudo isso de volta, eu tinha construído isso de volta, agora eu sei que eu crio o valor do zero. E eu tenho habilidade para construir valor do zero. Ninguém me para mais. Enquanto que, como executivo, a pessoa ela tem lá um cargo, vamos por aqui, um cargo de diretor médio, 50 mil reais. Aí o cara tem 45 anos. Passou dos 40, já começa a bater o etarismo. A gente sabe que está aí. Concorda ou não, o problema não é do Guilherme. É uma questão de mercado. Será que com 45 anos, 50 mil reais no bolso, se eu for mandado embora, eu acho outro emprego desse? É o tipo de questionamento que os executivos têm. E geralmente eles acham que não vão conseguir. E aí vai ficando preso na algema de ouro. Uhum. Eu ficando com medo, aí o tempo vai passando. Daqui a pouco eu tô com 48, daqui a pouco eu tô com 50. Se com 45 eu achava que eu não conseguia, imagina com 50. E aí é a beleza do que eu descobri. Hoje, até o meu planejamento financeiro é radicalmente outro. Por quê? Hoje eu consigo tomar muito mais risco na minha vida, porque eu sei que eu não preciso que você me dê um emprego, que uma empresa me ligue, me ofereça uma oportunidade. Eu crio a oportunidade. Ah, mas quer dizer que meu negócio vai ser próspero, vai dar certo desse jeito que tá pro resto da vida? Não sei, provavelmente não. Mas hoje eu sei que eu tenho a habilidade para redesenhar, repensar, reconstruir, construir parceria. Então a pessoa que consegue construir
ela entende que ela cria valor do zero, ela fica no executivo se ela quer e não por falta de opção. Exatamente. Não, eu passei por essa jornada, né, também. Antes de tomar uma decisão, né, de sair de um meio de uma carreira aí de 15 anos de executivo para empreender, eu comecei a me questionar, cara, como que eu gero valor, né? Como é que eu monetizo? Como que eu ganho? Primeiro, como que eu ganho dinheiro hoje, né? Como executivo. Pô, já as empresas me pagam porque eu tenho um conhecimento específico. Tá, legal, eu consigo fazer isso, né, me trazer receita fora da empresa? Opa, consigo. Como? Então, acho que vai construindo, né? Eu acho que fica uma provocação legal, né, aí pro pessoal. Entende como você gera valor. Porque esses tempos eu estava falando também com uma executiva, assim, né, trocando uma ideia sobre esse momento que a gente vem passando aí de mercado, que ela até se referiu com a fuga das galinhas, né? Agora todo mundo, né? Inclusive aqui a gente traz aqui, hoje tu te declara um ex-CLT, né? CLT Orgulhoso. orgulhoso, muito. Mas eu vejo muitas pessoas querendo fazer uma jornada do tipo, não, eu saí, agora eu sou consultor. Não, gente, calma, vamos entender primeiro que o mercado ele ainda vai buscar quem entrega valor, Sim. né? Ou seja, como eu consegui, né, criar hoje negócios que têm uma carência de mercado e que de fato eu entrego valor, porque senão vira um monte de mais do mesmo, né? Então, para você, Me diz uma coisa, diga, desculpa. vamos lá. A gente se conhece há 15 anos, a gente começou a jornada juntos como trainee lá na Renner, você numa área e eu em outra, né? Você foi feliz como CLT. Com certeza, Você é feliz como empreendedor. mais ainda. É isso que é o ponto, né? Então, tocando a bola de volta, né? As pessoas acham que o mundo é uma coisa ou outra, né? Cara, você foi muito feliz no CLT, você colheu muito fruto, você aprendeu muita coisa, você entregou muito resultado. Foi ótimo. Agora não tá. Me proporcionou criar o negócio que eu tenho hoje. Se É eu não isso. tivesse sido CLT, né, nas empresas com que eu passei, os aprendizados que eu tive, os executivos que me moldaram, né, as pessoas que eu aprendi, que tenho, né, muito do conhecimento que eu tenho hoje, muitas frases que eu falo, né, vem de aprendizados que eu tive naquela vivência, né? E eu acho que chegando nesse ponto de carreira, né, quando a gente fala aí de ser um ex-CLT orgulhoso, eu vejo muito isso, é ter essa clareza de falar, opa, peraí, eu tenho um valor muito maior do que o crachá ou do que somente para essa empresa, Sim. e aí eu consigo, né, ter as minhas escolhas, né? Enfim, acho que Eu fui ter um demitido, né? propósito maior, né? Eu fui demitido. Você tomou a decisão, né? Você pediu demissão para empreender. Então a gente acabou, a gente começou igual, a gente de alguma forma tá igual hoje, mas o como ali no meio foi diferente, né? Exato, E até você, o exato. cara todo do planejamento, você planejou a tua saída, né? Não esperava nada diferente disso. Por que você, curiosidade agora mesmo, assim, porque é um tema que me fascina. Por que você tomou essa decisão de, cara, acho que. E você tinha lenha para queimar ainda, né, como Sim, executivo. sim, Tinha sim, muito sim. chão pela frente ainda, né? A minha carreira, desde que eu comecei ela, eu jurava que eu ia chegar a diretor, CEO, né? Mas teve um momento, e aí eu acho que é legal, assim, para cada um entender, né, quando nos escuta, tentar achar qual foi esse momento para você, ou se ainda não chegou, para que você cuide, né? Quando eu entendi que eu ia ter uma família, eu não era pai ainda, 2019, né? Acho que hoje a gente está em quase final de 2025, né? E quando eu falo da empresa que eu construí, as pessoas às vezes ficam surpresas, né? Porque, ai, nossa, que rápido. Não, não foi rápido, né? Do nada, né? O famoso, né, do nada aconteceu. Não, gente, eu comecei, né, lá em 2019 me deu um estalo, Gui, que eu falei, cara, quando eu tiver filho, eu não quero estar escravo de uma empresa e não ver meu filho crescer. Porque eu via muitos executivos nesse looping de, né, aquela famosa história de não ver o filho na apresentação do colégio, de não conseguir fazer uma viagem com o filho nas férias porque não consegue tirar férias, né? Então, isso me deu um estalo lá em 2019. E eu fiz um processo de mentoria, né? E eu acho que isso é muito legal. Depois a gente vai falar um pouco mais do teu programa, porque às vezes isso fica um pouco, e o coach, a mentoria. Pô, cara, isso é muito legal. Isso me ajudou muito a refletir, olhar para dentro. E aí, meu grande amigo Pedro Meneghetti, né? Já quero deixar aqui convite pro Pedro Meneghetti sentar nessa cadeira aqui. Você é bravo. Me ajudou, porque foi um cara que tinha feito essa transição antes. E eu acho que aí depois a gente vai entrar nessa questão da mentoria aqui, porque é um cara que passou por isso antes de mim e me ajudou a enxergar que a carreira era só uma parte da minha vida.
Eu tinha a minha vida pessoal, eu tinha a minha vida financeira, eu tinha a minha saúde, e eu comecei a colocar objetivos para cada uma dessas caixas. E quando vê, estava claro para mim que o caminho era empreender. Eu só não sabia qual seria o momento, mas em dezembro de 2022 eu fiz um planejamento de 2023 que eu coloquei que naquele ano eu viraria empreendedor. Acabou acontecendo no mês de julho, né, de 2023, então eu estou aí há praticamente 2 anos nessa jornada. E a Trinômio saiu de 5 para 45 clientes, já triplicou 3 anos seguidos. Então, assim, Tá ganhando mais que como executivo? opa, né? Aí a gente começa a ver, né? Acho que você traz uma coisa interessante, né? E você vê como você consegue gerar o valor. Sim. E quando vê que você gera o valor, aí o céu é o limite. Ontem mesmo, né? Tava conversando com outra pessoa que foi entrevistada aqui, falando, né? Como a parceira dele de vida, né? Tava empreendendo lá numa determinada área. E ela, pô, quebrou aquele teto, né, imaginário que achava que nunca ia quebrar, porque se dedicou a uma área específica, se especializou e, pô, conseguiu decolar. Então, assim, olha que legal, né, ver diferentes exemplos. A gente está falando lá de uma área né, de harmonização facial, né? Então, pô, aqui a gente está falando de liderança, né? Eu aqui com trinômio e gestão de estoques, né? Esse outro exemplo, harmonização facial. Então, gente, entenda primeiro qual é o seu propósito, o que que você busca, né? O meu estalo foi essa questão da família, o seu estalo foi, né, uma situação surpresa, Mas que né? teve muita. O fato da família, sem dúvida, combinou muito também nessa decisão. O que que, né, pegando esse ponto aí, o que que mais te deu medo, né, Gui, nessa virada? Porque a gente fala, eu ouvi muito isso e eu acredito que você tenha ouvido muito também, né? Que quando a gente faz essas viradas, o pessoal fala, poxa, que coragem. Mas coragem é aquela coisa, né? A gente tem coragem porque a gente sabia que ali na frente tinha um lugar pra gente pisar. Mas dá um medo, né? Lógico. O que que foi teu maior, assim, medo e o que que mais te libertou, assim, quando você botou o pé na frente e viu, opa, aqui o meu pé parou. Boa. Apesar de eu me considerar um cara sempre muito autoconfiante, né, com esse ego alto, às vezes lambendo ali na arrogância, mas inevitavelmente a gente pega emprestado a autoestima da empresa que a gente trabalha, do cargo que a gente tem, né? Então, quando bateu a demissão, a vantagem é assim, eu estava literalmente em 4 processos seletivos avançados para coisa muito melhor do que inclusive eu tinha na época. Então, isso também ajudou a manter um pouco em calma ali o negócio. E foi 6 de maio, né, de 24 que eu fui desligado. Eu já tinha feito 20 processos seletivos naquele ano, sem me candidatar para nada. Então, até depois, linkando com mentoria, marca pessoal, aí que Uhum. ficou muito claro para mim o poder da marca pessoal. Mas, sem dúvida, bateu o medo de, imagina, filho pequeno. Recém descobri que é teu segundo filho, que era um desejo. Aquilo ali me deu medo de como é que eu vou. Será que eu consigo a mesma coisa? Apesar de eu estar em um monte de processo seletivo. Então, pensa, uma marca pessoal reconhecida, desejado no mercado pela forma como me posicionava. Ainda assim, eu me sentia inseguro do será que vai ser como eu gostaria, da forma como é? A vantagem foi quando eu saí bater papo, né? É de praxe, né? E aí uma coisa que as pessoas demoram para se atentar é quanto elas constroem a rede de relacionamento delas, né? E isso não é só fazendo postzinho no LinkedIn, é muito mais profundo. Eu sempre alimentei muito bem minha rede de relacionamento. E aí eu saí tomar café, almoço, fala com headhunter. E uma coisa que muito rápido aconteceu foi, nessas conversas, ali me deu os estalos de que a forma como eu estava sendo percebido pelos outros no mercado via majoritariamente LinkedIn, que era onde eu me posicionava mais. O meu Instagram era até bem pessoal na época, hoje é um Instagram profissional disfarçado de Guilherme, né? Eu vi que elas estavam vendo coisas que eu tinha dúvida. Então me perguntavam, por exemplo, Guilherme, beleza, porra, que ruim que você foi demitido, tal, vamos lá, vou te ajudar, tô pensando numa empresa aqui que tem sentido, tal. Mas me conta uma coisa, você está ganhando dinheiro com o digital? Fala, não, já vendi uma palestra ou outra aqui, mas não tô. Aí na outra conversa, pô, mas me conta, e o teu LinkedIn? Na época eu tava com uns 30 mil seguidores. Não era Top Voice. Oh, mas e aí? Tá ganhando dinheiro com o digital? Tá ganhando dinheiro com o digital? E aí começaram a me abrir os olhos. Falei, cara, estão vendo que tem um negócio maior aqui do que eu imaginava. Então, o medo de não conseguir ganhar dinheiro de novo foi talvez o maior ponto. Só que felizmente eu tive a sabedoria, apoio da esposa,
você falou dos pilares, né? A gente não é só trabalho, eu já tinha essa Uhum. consciência, apesar de ser um cara que sempre priorizei muito carreira, mas já com filhos a cabeça deu uma mudada, com 39 anos já com um nível de maturidade maior. Então, eu vi que o trabalho era um pilar muito importante na minha vida, mas não era só ele. Tava treinando para maratona. Então, foi até engraçado. A semana da minha demissão foi numa segunda-feira. A demissão, 2 horas da tarde, num call que durou 3 minutos. E eu tava há 3 anos na empresa, liderava o maior time da empresa, cuidava de quase R$ 1 bilhão. Então, né, pode acontecer para todo mundo de qualquer jeito. A minha rotina, ela quase não mudou, apesar de eu ficar desempregado do dia para noite. Ali, para mim, também foi um estalo. Cara, eu era o Guilherme que acordava cedo, que eu lia um livro, que eu tinha meu treino Exato. de corrida, que eu tinha minha academia, que eu tinha minha rotina com a minha esposa, com meus filhos, com meu filho. Então ali foi mostrando assim, cara, o emprego é importante, mas não é só isso, né? E aí foi se encaixando. Então, o medo de não encontrar, mas o principal é entender que eu era muito mais do que só um emprego e que eu estava sendo percebido pelos outros de uma forma até maior do que eu estava imaginando naquela época. E vamos puxar, né, para uma coisa que você tem falado muito, né, nessa tua nova fase, que é como o teu nome virou o teu maior ativo, Uhum. né? Então, acho que vamos trazer para o pessoal aí. Acho que, claro, a gente já começou a trazer algumas dicas aqui, né, ao longo do que a gente foi falando, mas como que alguém pode começar a transformar, né, essa reputação em, de fato, algo que gera valor, que tem um posicionamento claro? Tá. Primeiro ponto é a identidade. A gente falou um pouquinho disso, né? Então a gente chega aí nessa meia-idade, já não sei nem direito quem eu sou. Primeiro ponto é quem é você? Né? O que você faz? Quando você vai, um teste rápido disso, vai se apresentar em algum lugar, começou a falar pela tua empresa, pelo teu cargo, temos algo errado aqui. Porque se você é só isso, é teu principal ponto, pode, óbvio que depende do ambiente, faz sentido. Mas entendeu a tua identidade. Segundo ponto é o quanto eu tenho autoconfiança. E isso é, ó, eu que tô aqui nos bastidores com muita gente grande. É incrível como as pessoas chegam em cargos de extremo poder, mexem a economia desse país, mas elas não sabem nem dizer no que elas são boas. Ah, mas o problema da pessoa? Não, é generalizado isso. Se perguntar assim, cara, no que você é bom? A maioria não consegue dizer. Se eu perguntar, mas no que você tem que melhorar? Aí vem a lista. Porque a gente é macetado a vida inteira para olhar só para o ruim. Né? Até um parênteses aqui importante, André. Eu falo que o jogo da vida adulta, se você quer prosperar na vida adulta, quer ser alguém na vida adulta, você tem que investir naquilo que você tem facilidade e naquilo que você é bom. Esse é o jogo do adulto que ganha dinheiro, que prospera, que ajuda mais gente, que vai gerar impacto. Investir no que você é efetivamente bom e muitas vezes tem muita facilidade. Por quê? A gente ao longo da vida, desde a escola, você é parabenizado por passar de ano. Ou seja, é a média. Então, a pessoa tem facilidade em exatas. O cara vai bem lá em física, matemática, não sei o quê. Mas ele é péssimo em português e geografia. Pô, mas tu vai ter que estudar português e geografia, senão você não passa de ano. Então, a gente vai sendo doutrinado a buscar essa média para poder se formar na faculdade. Dali para frente, nas empresas, já não é mais assim. Só que a gente segue com a mesma mentalidade que foi forjada lá nessa época. E aí você vai ser o quê? Um cara mediano. Então o ponto é, você tem que começar a ter autoconfiança naquilo que você é bom, tem tudo a ver com identidade que a gente falou primeiro. Eu tenho que entender que aquilo que eu tenho facilidade, talvez é uma facilidade só para mim, não é para você. Né? Você tem facilidades que eu não tenho, para mim é uma dificuldade tremenda. Eu tenho certeza que o oposto é verdadeiro. Você é bom numa coisa, eu sou bom em outra. Então, você investiu numa frente, eu investi em outra. E a gente prospera, né, da mesma forma, mas cada um apontando para um lado. Uma dica importante aqui para as pessoas é para ligar o teu radar daquilo que estão te pedindo ajuda e daquilo que você sente que é muito fácil para você, é prazeroso, é gostoso, porque muitas vezes isso não é fácil para os outros. Só que a gente acha que isso é fácil para todo mundo, que é fácil para mim, eu nunca parei para me dedicar muito nisso e eu faço, então o André deve fazer também. Não, talvez para o André é uma dificuldade tremenda. Então, com isso claro, eu consigo ter mais autoconfiança. E aí um terceiro ponto importante é aperta o botãozinho do F para se preocupar menos com a opinião dos outros. A gente fica muito preocupado com o julgamento, muito preocupado com o que vão achar, é a sogra, é o vizinho, é o amigo do trabalho, é o... Cara, ninguém no final do dia está muito preocupado com você. Então, as pessoas estão olhando muito menos para a gente do que a gente acha que estão olhando. E no final do dia, se aquela tua loucura começar a virar resultado, as pessoas vão falar, nossa, eu sempre achei que ia dar certo. Né? Então, soma
busca por entender quem eu sou, confiar naquilo que você é bom, ser muito autoconfiante. Se você não for autoconfiante, ninguém vai confiar em você, se nem você confia em você. E aí, para de ligar muito para a opinião dos outros, porque isso vai travar a tua vida. Eu falo que a vida é uma só. Tem uma frase que eu cito com muita frequência do Confúcio, que é: todo mundo tem duas vidas, e a segunda começa quando você descobre que tem uma vida só. Meu amigo, uma vida só, todo mundo vai morrer, a conta uma hora vai chegar, você vai esperar até que idade para começar a fazer aquilo que você quer fazer. Então, eu Eu jogaria por aí. lembro, eu lembro de uma tarde, né, que nós bloqueamos nossas agendas para falar dos nossos negócios. E aí você me provocou muito em cima disso. Falou, pô, cara, tu gosta de fazer gestão de estoque? Coisa chata pra caramba. Pô, ninguém quer isso. Tu resolve isso né, com tanta facilidade. Cara, leva isso mais, né? Encara muito isso. E até eu lembro o porquê que a gente foi falando disso, porque eu tinha recebido algumas mensagens e estavam se referindo a mim como o cara dos estoques. E eu falei, pô, cara, eu tô virando o cara dos estoques. E eu tava interpretando aquilo como algo que poderia soar arrogante, né? Que você falou isso, cara, se apropria disso. Né? Você é bom nisso, ninguém gosta de fazer isso, né? Então, olha aí, né? Eu tenho repetido aqui ao longo, né, desses episódios, né? Exemplos, vida real, gente, né? Se apropriem, né? Não liguem, talvez, do que, ai, mas eu acho que aqui eu vou estar sendo muito arrogante. Poxa, as pessoas estão te reconhecendo por isso. E naquele momento, né? Não só naquele momento, mas a gente foi conversando até antes, né, dessa tua transição. Eu já tinha te provocado, né, para alguns clientes meus, queria te indicar, porque eu já vinha naquela questão, pô, Guilherme, cara, você tem que empreender, né? E mesmo depois, né, você já vinha construindo seu negócio, ainda não estava, né, tão claro para você aonde era o seu alvo, né, da construção do que hoje é o The Authentic Leader. Traz para gente um pouco do que é esse teu programa, né, e como foi essa tua jornada de entender o teu público certo, né, a tua própria, o teu próprio posicionamento, né? Eu acho que você foi buscando também, né, outras pessoas para te ajudarem a entender isso melhor. Traz aí, vamos aterrissar um pouco aí no Guilherme de hoje, né? Que assim como você falou, né? O meu CLT me moldou para o que eu sou hoje. Como que a tua visão de liderança, de ter, pô, cara, você era, né, amado aí por muitos dos seus times, né? Sempre foi muito admirado por ser um líder que estava junto, que estava no campo. Como que isso se refletiu hoje no que é o The Authentic Leader? Talvez quem olha hoje, né, já depois de fazer alguns milhões com mentoria, é engraçado, né? Porque hoje eu brinco que eu sou trainee de empresário. Como trainee de empresário, eu ganho muito mais que como auge executivo, né? E o que é engraçado, André, é que eu não tive que me. Óbvio que hoje eu tenho talvez outras habilidades que eu tive que olhar um pouco mais para elas, mas eu não tive que me reinventar. As pessoas acham que uma mudança, né? O teu caso também. Uhum. Cara, você teve que se reinventar? Não. Você, você teve que talvez reciclar suas habilidades, seus conhecimentos, né? Tá para completar um ano, né, dessa decisão de abertura da empresa. E eu te digo que para chegar nesse nível de resultado que eu tenho feito hoje, é muita gente me ajudando. Eu até viciei um pouco na mentoria. Eu tenho hoje 7 mentores para mim. Então, não sei se eu recomendo isso para todo mundo, mas com a agenda que eu tenho hoje, com a ambição que eu tenho, eu entendi que eu tinha que me cercar de pessoas desse novo ambiente, ambiente do digital, ambiente da mentoria, ambiente da educação, para acelerar meu resultado, meu conhecimento. Mas o que eu vejo é a minha mentoria ela mudou radicalmente, né? Então, precificação. O que eu cobrava lá um ano atrás, hoje eu cobro 3, 4 vezes mais. Isso não foi sorte, né? Foi muito tentativa e erro e intensidade. A gente fala que intensidade distorce o tempo. Então, cara, eu tenho colocado muita intensidade no negócio, até porque lá atrás eu queria validar, né? E para ver se eu não tinha que voltar a ser executivo. Isso é engraçado também. Eu encarei o empreendedorismo como, cara, eu vou validar essa hipótese, eu vou me cercar das melhores pessoas possíveis, vou fazer dar certo com toda a minha energia. Deu certo, ótimo, deu errado, eu volto a trabalhar para os outros feliz, porque eu matei aquela hipótese, não fica aquele fantasma na minha cabeça, que é o que muita gente convive a vida Uhum. inteira cheio de fantasma, né? Então, a mentoria nasceu olhando para liderança, carreira e marca pessoal. E exatamente nessa ordem. Liderança, carreira e marca pessoal. E a marca pessoal era um negocinho. Hoje virou. Hoje a minha mentoria é uma mentoria de branding pessoal para negócios. O que eu quero dizer com isso? Você tem que cuidar do teu nome porque é a única coisa que realmente tem valor e é tua. A partir do momento que esse nome é reconhecido, você tem autoridade e reputação,
você usa ele para qualquer coisa. Então, hoje eu tenho um programa de mentoria com esse foco em empresários e altos executivos, para que eles reforcem o nome deles. Vai ser só isso que eu vou fazer? Claro que não. Isso é um braço hoje, mas hoje eu tenho um nome que, se eu quiser abrir barraca do cachorro-quente do Guilherme, eu vou sair vendendo no dia seguinte. Eu já tive, por exemplo, desde esse novo ciclo esse ano, 7 pedidos de sociedade para diferentes coisas, que eu tive que ter também ali Sim. frieza para dizer não nesse momento. Mas isso mostra o quê? Reputação. Fui eleito LinkedIn Top Voice agora em 2025, em maio, né? Maio, exatamente um ano depois do meu desligamento. Sem nenhuma grande empresa nas costas, só sendo eu presa, né? Até então. Como isso aconteceu? Porque eu tinha um nome forte. Eu não era o Guilherme da Aramis, da Renner, da Lingerie, da Luxótica, da Calvin Klein. Eu era o Guilherme Vadowski, que por acaso passou por essas empresas todas. E você falou, né, as pessoas me amavam. Com certeza tinha muita gente que me ama, mas também tem os que não amavam tanto assim. Mas com a consciência de que eu buscava deixar minha marca e transformar a vida das pessoas e ajudar de alguma forma, né? Então hoje a mentoria, que nasceu então com esse olhar de liderança, carreira e marca pessoal, por que nasceu assim? E aqui é um ponto importante também. As pessoas ficam muito em dúvida do, mas eu sou bom no quê? Eu vou fazer o quê? Amigo, olha o que você faz em volta e ressignifica isso, porque muitas vezes aí tem muito dinheiro, seja para abrir um negócio, seja para abrir um negócio de educação, transferência de conhecimento ou um negócio físico qualquer. Liderança. Eu sempre fui esse cara muito pessoas, né? Eu tenho a marca Varejo é Gente. Era uma bandeira que eu levantava, aí você já mostra muito de identidade, o quanto eu me apropriava daquilo. Então as pessoas admiravam, não todas, mas acho que boa parte admirava essa relação de como eu conseguia olhar para o indivíduo, mas também com sangue no olho no resultado e fazer essa mistura, né? Meio o coração e o faca na caveira ali juntos. Carreira, eu fui de trainee de diretor em 9 anos, fui trainee de 3 empresas, passei por um monte de segmento, então isso também chamava a atenção das pessoas. E marca pessoal, porque eu tinha um LinkedIn forte, muita gente perguntava qual era a minha agência, qual era meu ghostwriter, e não tinha agência, não tinha ghostwriter, até hoje não tem. Então, eu fui vendo que ali tinha muito valor. Hoje, liderança e carreira, de alguma forma, tá na minha discussão, porque é o que eu sou, mas o que eu vejo é que o objetivo hoje das pessoas que me contratam está muito mais relacionado a entenderem que elas são mais do que a empresa que elas trabalham, queira elas continuar crescendo na carreira. Eu tenho vários profissionais que hoje continuam buscando crescer na carreira, são ótimos profissionais, estão em grandes posições, mas eles querem estar cada vez mais preparados para, se precisar apertar o eject, aperta quando bem entender. Se acontecer uma decisão que não cabe a ele, ele está preparado também. Assim como eu tenho vários fazendo essa busca por transição. Então eu tenho tanta bagagem assim, será que eu não posso multiplicar isso por aí? Como você fez, por exemplo. Né? Então você fazia gestão de estoques numa empresa. Hoje você faz em 40 e tantas. Né? Quantas já passaram no ciclo? Você consegue multiplicar o teu conhecimento desde que você saiba a tua identidade, qual é o teu objetivo, confie e ligue menos aí para a opinião dos outros. Né? Hoje, né, tu consegue interagir com muitos empresários, né? Como tu mesmo falou, que ainda estão em empresas, que te procuram porque se identificam, né? Eu acho que é uma coisa muito genuína, né? Acho que quando você fala aí de ghostwriter, esses tempos a gente tava falando, né, sobre como criar conteúdo de verdade hoje. Em terra de É, inteligência é, artificial. a gente vê, né, os posts lá dos emojis, né? E claro, ok, legal a pessoa tá querendo se desafiar, mas eu acho que se vai perdendo a questão de ser genuíno, desconecta, né? A gente até falou esses tempos que a verdade vende, né? Então eu ouvi isso num podcast e me E marcou ela engaja e essa mantém frase. relação de longo prazo. Então, desses executivos que te buscam hoje, né? Estando empregados ou buscando uma transição, o que tu vê que é o principal ponto em comum entre eles, né? A principal inquietação, né? E o que impede mais? Claro, a gente falou um pouco ali da questão financeira, mas vamos olhar um pouco para parte mais de tomada de decisão, né? Eu acho que a gente vivenciou muito isso, né? Que as coisas acontecem quando a gente toma as decisões. Então, eu acho que, poxa, você, né? E a gente troca muito isso. A gente vai dando exemplos. Pô, conversei com fulano de tal, conversei com tal pessoa. Cara, tô vendo que tem algo aqui que tá travando as pessoas e eu consigo destravar. O que pega mais, assim, hoje nas tuas conversas de pessoas que entram na tua mentoria, mas principalmente das pessoas que não entram na tua mentoria? Acho que, de maneira geral, os que entram e os que não entram. Insegurança. Mesmo quem ganha muito dinheiro, quem já tem muito patrimônio, quem está em cargo alto, no fundo,
tem uma grande insegurança se ela entender que ela perde aquela posição. Quem não entra, aí eu vejo que essa insegurança muitas vezes ela se traduz em arrogância. Então a pessoa ela fica insegura, para disfarçar a insegurança dela, ela traz uma arrogância muito acima da média, né? Então ela se sente muito, quer demonstrar que é muito autoconfiante, duvida de tudo, não acredita. Então aí eu acho que é o ponto central assim de quem chega, né? Qual que foi o teu segundo ponto? A inquietação, né? E o que eles têm mais em comum, né? Quando eles não tomam essa decisão. Tá totalmente relacionado à insegurança, né? O fato da pessoa não tomar a decisão é porque ela sabe que ela vai ter que resolver. Uma provocação que eu sempre faço, André, assim, a vida vai pressionar a gente. Até dando um passo para trás. Esses dias, uma pessoa me perguntou assim, falou, Guilherme, eu vejo que a maioria das pessoas que faz a movimentação como você fez é porque bateu uma crise. É uma crise, seja foi mandado embora, ou teve algum incidente, acidente, alguma coisa da economia. E aí essa crise faz a pessoa se ver né, meio que num beco sem saída, e aí, bem ou mal, ela tem que se virar e fazer algo. O meu ponto é, a conta vai chegar para todo mundo. Já que ela vai chegar para todo mundo, seja porque eu vivi uma vida que eu não era bem o que eu quis, era o que os outros esperavam, é porque eu não ganhei tanto dinheiro quanto eu queria, ou porque eu não acompanhei minha família quanto eu gostaria, ou não realizei meus sonhos quanto eu esperava, etc. Por que você não antecipa e não provoca essa pressão? Que talvez é algo até que você fez melhor do que eu, né? Você provocou a tua transição. Eu fui provocado, mas aí a partir disso eu tomei uma decisão, né? Quando eu recebi uma proposta para um novo emprego, eu falei, cara, eu não vou aceitar, mesmo com um filho vindo aí, outro pequeno, eu não vou aceitar e eu vou me jogar nisso. Então, ok, depois eu me provoquei. Então, eu vejo que as pessoas elas têm muita dificuldade em se provocar a crise. E esse é um dos pontos que eu vejo de grande relevância para as pessoas que eu vejo que têm grande sucesso na vida. As pessoas que conquistam, constroem algo na vida, elas se provocam a pressão o tempo inteiro. Se colocar no desconforto, O né? tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, o emprego tá bom, mas pode ser melhor. O meu negócio está indo bem. Eu estava essa semana com uma pessoa, uma amiga, uma headhunter, tem um negócio super próspero de hunting, e ela tava assim, cara, eu tô aqui, ó, tô rasgando isso, isso e isso, porque daqui 3 anos eu quero estar de tal jeito, e para estar dessa forma eu vou ter que abrir mão disso agora. Vou ter que mexer na vaca leiteira para poder criar uma nova lá na frente. Então, profissionais de sucesso, milionários, multimilionários, bilionários que eu hoje conheço e convivo, é gente que está o tempo inteiro colocando pressão, se reinventando e não esperando o mercado. Ontem eu falei com uma pessoa, mas é porque a economia, é porque no meu segmento. Eu falo, mas no teu segmento tem alguém se dando bem, não tem? Tem. E por que não é você? Atitude. Cara, e trazendo de novo, né, para os nossos exemplos aqui, eu nessa virada de ano, no final do ano passado, na verdade, você me provocou, né, a uma mentoria aí que você estava fazendo, né, para questão de metodologia de venda, de conhecimento, né? E eu sentia que esse era um ponto que eu nunca fui, né? Nunca dominei a área de venda. Eu sou um cara de operações, né? Eu sou um cara do número, da planilha, né? Da matemática ali, do cálculo. E, poxa, como dono de um negócio, cara, se eu não vender esse negócio, se eu não souber vender esse negócio, ninguém vai fazer isso por mim. Não é contratando um gerente comercial que eu vou crescer o meu negócio. Esquece. E eu fui lá e me coloquei num desconforto enorme. Tanto de algo que eu não domino, como um desconforto financeiro, né? E eu acho que aí também pega muito, né? O que é caro, né? É caro investir num conhecimento que pode me jogar, né? Como você falou, a duplicar, triplicar o ticket. No meu caso também, né? Praticamente dobrei o ticket, né? Vai fazer um ano agora, né? Final do ano que eu entrei nessa mentoria, né? Que nós estamos juntos. Porque eu me provoquei, né? E acho que tem a frase, né, do nosso mentor aí, Léo Toledo, que ele fala, né, cara, ou é conforto ou é propósito. Então, se tá muito confortável, cara, tá longe do teu propósito, né? Então, pegar um pouco, né, desse mote aí, né, de se colocar no desconforto. E amplie sua zona. A gente fala muito da zona de conforto, amplie sua zona de conforto. Não é ampliar a zona de conforto, é busca o desconforto, né? Tá confortável demais, sai dali, né? Poxa, eu
tenho criado mais... Esse programa aqui, né? Eu acho que tá aqui um ótimo exemplo, né? Estamos vivendo algo que eu consegui tirar do papel O porque planilheiro virou comunicador. cara, eu me coloquei numa situação de desconforto para levar esse conhecimento, não só meu conhecimento, como das pessoas que eu admiro, que fazem parte da minha história, da minha rede, né? E a gente já está aqui, né, com pelo menos contando os que já foram gravados, os que ainda vão ser gravados, com mais de 6, 7 episódios aí em menos de 2 meses. ah, Porque eu falei, cara, eu preciso começar a tirar o meu conhecimento, não só na parte da consultoria, não só na parte lá da Samply, que é o software, mas também numa parte de levar conteúdo, de levar vídeo, de fazer curso, de escrever o livro. E eu acho que Isso tudo reforça seu nome, reforça a autoridade. conecta muito Aí, com, né, com o consequentemente, ponto que você você vai traz. impactar mais pessoas, vai ajudar mais pessoas, ajudou mais pessoas, ganha mais dinheiro também, né? Exato. Então, poxa, acho que essa parte, assim, né, que você falou da insegurança, porque eu vejo que quando a pessoa sente que que vai ser desconfortável, já gera essa insegurança, né? E quando bota uma questão financeira em cima ainda, então, claro, eu falo muito para as pessoas, né? Acho que ajudei também pessoas a fazerem um pouco essa transição, né? Porque, claro, o que eu vivenciei em 4, 5 anos, nem todo mundo precisa levar 4, 5 anos, pode fazer isso em 6 meses aí, né? Porque a gente consegue trazer, né, o que realmente funcionou, o que não funcionou. Poxa, se preparar, né? Claro, né? Eu só consegui fazer essa transição porque, cara, me preparei, né? Eu vi lá, né? Eu sempre conto, né? Que eu sentei com a minha esposa e falei, ó, legal, foi julho, né? Que eu saí, ó, se até dezembro o negócio não engatar, beleza, aí eu vou buscar uma outra Foi meu posição no racional mercado, também, né? exatamente o Então mesmo. eu acho que, gente, não é tudo mil maravilhas, não é vou virar empreendedor e as coisas vão acontecer. Se prepare para fazer uma transição, né? Claro, de novo, a gente tem aqui situações diferentes, mas que quando você parou ali, você com certeza olhou, né, para sua situação, entendeu o que você poderia fazer, porque senão você ia, né, traçar diferentes alternativas. Lembrei agora, né? Acho que essa semana mesmo você soltou um vídeo aí que até te falei, cara, gostei desse conteúdo. Porque, cara, assim, acho que tu tem esse jeito aí, né? Esse tom de pegar na ferida. E você fala um pouco do peão de luxo. Uma palavra De luxo. forte aí, né? Para quem trabalha, né, no mercado corporativo. Fala um pouco aí desse conteúdo, porque, cara, eu vejo que você pegou ali muito claramente, né? Muito do que a gente falou aqui hoje, né? Ah, se você não toma decisão, alguém tá tomando por você. Eu falei aí, né, de tirar férias quando os filhos podem tirar férias, acho que você chega a comentar isso, né? Hoje, se você não pode tirar suas férias, É você tem que isso. pedir amém de alguém, cara, pense bem aí. Fala um pouco aí desse conceito aí, desse que Vai você jogou. totalmente, né? Faz alguns meses que eu cheguei nesse ponto do peão de luxo, porque é uma forma de provocar sim, mas antes de provocar os outros é de me provocar, né? Então eu percebi que eu estava sendo um peão de luxo. Pensa, eu queria crescer, ok, tinha que ganhar grana, status, reconhecimento, sim, mas quando eu já tinha tido isso, já tinha conquistado isso numa outra empresa, na última empresa eu já tinha esse status, esse, né, dinheiro e tal. E aí eu queria autonomia, eu queria poder de decisão, eu queria gerar impacto e deixar a minha visão. E aí eu não conseguia mais. Ou seja, você fica lá um peão de luxo. Você tem o status, você tem os benefícios, você tem os bônus, mas você não decide, não impacta. Então acaba virando um peão, né? Um peão no tabuleiro. E esse é o conceito do peão de luxo, né? Então, quanta gente eu vejo hoje que queria crescer para gerar impacto e não consegue mais vir um peão de luxo no tabuleiro. Até que ponto você vai aceitar? A algema de ouro muitas vezes é onde prende a pessoa, né? Eu queria deixar uma dica de livro até, André, que para mim, por Boa. enquanto, eu leio bastante e todo ano eu elejo um livro que me marcou, né? Esse ano, por enquanto, tem sido O Morra Sem Nada, do Bill Perkins. Esse é um livro que financeiramente ele desafia muito do que a gente foi doutrinado, né? Ele me faz já tomar decisões financeiras totalmente diferentes, em parte porque também hoje eu sei que eu gero o valor do zero. E eu amarro a dica desse livro com uma frase que é: todo mundo, as pessoas têm muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Para perceber se você na tua vida não está com mais medo de perder do que vontade de ganhar. Eu vejo isso muito forte no mundo executivo, esse medo de perder, porque são poucas cadeiras, é pouco cargo, chega lá no momento lá na frente, cara, não Quanto, tem mais pra onde quanto ir, mais em cima o você funil chega, apertou.
Ontem eu falava com um grande CEO de uma grande empresa, que é meu mentorado hoje, e ele fala, Guilherme, chega um ponto que, cara, você fica pesado, você fica caro, e aí não tem mais o que fazer, porque você tá lá, ganha muito, não tem onde te enfiar, e aí? Né? Enquanto que no lado do empresário, eu já vejo mais essa ousadia. O empresário, eu vejo que ele tem muito mais vontade de ganhar do que medo de perder. Então ele entra num jogo do incerto, que pode ser complicado, né? O incerto pode me fazer ter uma receita zero, mas o incerto também pode fazer eu ter uma receita ilimitada. E é aí que começa a entrar essa beleza do jogo, né? Então, eu realmente acredito que a gente tem que olhar mais, aí papo bem de coach, né? Coach que sou, e eu sei que coach muitas vezes parece pejorativo, mas eu vejo que se a gente começa a olhar para o nosso redor com um olhar de mais abundância, você vai chamar resultado, você vai começar a se conectar com gente que pensa da mesma forma. Se eu olho com uma mentalidade de escassez para tudo que está em volta, eu vou me conectar com pessoas com mentalidade de escassez. Aí, porra, é tudo difícil, tudo não sei o quê. Então, você está olhando em volta, está parecendo difícil para todo mundo, provavelmente está no lugar errado e você também está com a cabeça errada. Eu hoje estou em ambientes que, cara, a pessoa não está preocupada se vai ter, se vão prender esse presidente, se vão economia não sei das quantas, se o presidente do outro país vai tomar uma decisão que afeta o nosso país. A economia, o dinheiro ele fica trocando de lado. Mas a economia mundial ela vai crescendo. Se a economia mundial está crescendo e não está vindo mais dinheiro para você, o problema está no mundo ou está em você? Então, o que eu me reinvento? Varejo de moda. Cara, a gente sabe, a vida no varejo de moda nunca é fácil, né? Uhum. E aí que o teu trabalho fica cada vez mais relevante, porque é o ajustezinho fino ali que vai dando, né, Cada mais real, margem e pô, tal. cada real faz a diferença. Muda o jogo. Então, o varejo não tem vida fácil. Mas tem varejista que está indo muito bem e tem varejista que está quebrando. O que os que estão indo bem estão fazendo? Tem alguém estando bem? Por que não sou eu? Né? Esse é um questionamento que as pessoas não se fazem. Elas preferem terceirizar para tudo para os outros. É economia, não sei o quê, mas elas não param simplesmente para refletir, meu amigo, o que está na minha mão, o que eu posso fazer diferente que vai me dar resultado? Né? Cara, depois assim, parece que outra fase tua que eu gosto, né? Não tem como desver, né? Não tem. Acho que depois que a gente vem pra esse lado, e aí você tá falando de ambiência, né? E se colocar em ambientes, né, com mentalidades diferentes. Eu falo pra muitas pessoas, né? Pô, quem me conhece aí sabe que sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, e aí toda vez que eu vou pro Sul, qualquer assunto vira dupla Grenal, vira futebol, né? Uhum. Eu falo, cara, isso tá tão longe da minha plataforma de prioridades, isso É não isso. afeta tanto meu dia a dia que você falou, né? Ah, tem a questão da polaridade política. Eu falo, cara, eu tenho tanta coisa que eu quero fazer. Eu tô pensando no podcast que eu vou gravar, eu tô pensando no software, eu tô pensando no clube de executivos de varejo que eu quero criar para colocar essas pessoas numa ambiência, né? E a gente falava aqui até antes de entrar na gravação, né? Ah, mas aí as pessoas ficam preocupadas se no clube vai ter um concorrente. Gente, que mentalidade é essa? Tá todo mundo ali construindo o varejo. Se você tá fazendo algo diferente, vai ter espaço para todo mundo, né? Eu muitas vezes me conecto com pessoas no LinkedIn que eu vejo fazendo um movimento igual o que eu fiz e falo, cara, eu acho que nossos negócios têm sinergia. Porque quanto mais pessoas falam de gestão de estoques, melhor. Quanto mais sistemas de gestão de estoques aparecem, melhor. Porque isso toma relevância, né? Até depois vou deixar, pessoal, esse link aí do livro que o Guilherme falou para vocês procurarem, né? Ele já me falou, já está na minha lista Esse aqui, livro é não. maravilhoso. Já Leia. tivemos algumas, né, alguns debates aí também sobre pontos do livro que tu trouxe. Mas, cara, assim, acho que como é importante, né, pessoal que está ouvindo, assim, claro que, poxa, eu adoro futebol, vejo futebol, né? Não tô dizendo que, ai, pare de olhar o Que seu não pode ter futebol, lazer, né? pare de saber das notícias do mundo. Não, gente. Mas eu acho que dimensionar o quanto isso te afeta tá no nosso controle, né? E aí linka com o que você trouxe, né? O que eu posso fazer, né? Eu vejo muito isso hoje. Poxa, trabalhar aí com um portfólio grande de clientes nos dá né, esse ponto de olhar para o mercado de uma forma diferente e falar, cara, peraí, tem gente que está indo bem, está crescendo, e tem gente que está no 0 a 0. Legal, claro que a gente está falando de um momento macroeconômico que pode sim ter influência, mas peraí, o seu estoque está bem gerido, né? Trouxe aí, né, no episódio com o Vinícius da Dúlios, né? A gente falou da enchente do Rio Grande do Sul. Eles ficaram um mês com a loja fechada. Melhorou a margem, melhorou o estoque. Ah, mas
o faturamento caiu, claro, né? Com uma escola já fechada, mas como num momento de dificuldade eles estavam já preparados e conseguiram melhorar a markup, conseguiram, né, ter um estoque melhor gerido. Então, acho que olha como o olhar diferente Eu falo que a ele pessoa tem transforma, né? poder de reação e margem de manobra, né? Então, quando eu assumo o protagonismo e provoco a crise, eu vou ter poder de reação e eu vou ter margem de manobra. Depois que eu fui desligado, né, aquelas conversas todas, já estava vendendo mentoria, eu fui ter a conversa com um ex-colega nosso de trabalho, né? E aí no almoço com ele, ele falava assim, puta Gui, que ruim que você foi desligado, mas pensa aqui comigo. E ele tem 50 e poucos anos. Eu, na época, com 39. Pensa comigo, você conseguiu parar para antecipar uma decisão que a maioria só vai parar para pensar lá aos 55, 60, 65, quando vai aposentar. Então, olha, é isso. Eu hoje, quando eu tomei a decisão aos 39, eu assumi margem de manobra, poder de decisão. Eu consigo, se desse errado, atualizar, mudar, correr para outro lado. Enquanto que a maioria deixa e espera que aconteça, né? Ou gasta tempo demais em coisas que não mudam a vida de ninguém, né? Exato. Acho que a grande provocação, né, que fica para todo mundo é comece a olhar, né, para dentro antes de olhar para fora, né? Tem, tem um livro que eu gosto bastante, né? Que fala também da jornada do executivo. O grande diretor nosso aí, que foi o Fábio Davidovich, me indicou esse livro de uma jornada do executivo. E eu também vou deixar o link para vocês aqui. Que, cara, o livro fala muito sobre olhar para dentro, né? E aquele momento, ele me indicou o livro bem no momento que eu tava fazendo a transição e conecta muito com o que a gente está trazendo aqui, né? Nada do que você trouxe tá em olhar para fora primeiro, né? Claro que você vai ter que entender o seu ambiente, mas, cara, como que eu mudo? Né? Se tem alguém crescendo, por que que não sou eu? Gui, o que que... Entra na comparação, tá, André? Só nesse ponto. Diga. Sou 100% alinhado com o ter que olhar para dentro. A gente acabou de falar de ambiente, né? Então, o ambiente que eu tô, ele vai me influenciar, é indiscutível, né? Se eu olho para o meu ambiente em volta, é do ser humano, a gente vai se comparar o tempo inteiro. Se eu tô olhando, me comparando e me sentindo mal, é porque eu não tô fazendo essa etapa de olhar para dentro direito. Se eu olho em volta e isso me estimula, eu tô usando a comparação como impulso. E aí as pessoas falam, porque eu não gosto de comparação, porque não sei o quê. Não gosta porque você não sabe nem quem você é. Aí você se sente um M se comparando. Quando você sabe o que você é e aquela comparação ela amplia a tua visão, é onde muda o jogo. Eu estava num evento na sexta-feira e aí eu acabei batendo papo com o fotógrafo do evento. Um moleque de 21 anos, tal. Cara, o moleque era sorriso de orelha a orelha. Aí eu vou aprofundando, né? Como é que é, não Sim. sei o quê. O cara vem lá da periferia, começou com material fotográfico emprestado. O cara tem 21 anos. Aí eu falo, bicho, quanto você ganha? Porque eu saio perguntando quanto todo mundo ganha, né? Eu não tenho esse problema. Quanto você ganha? Puta, Guilherme, eu tô ganhando 25 mil por mês. Falei, quantos anos você tem? 21. Quanto tempo você trabalha com isso? 1 ano e meio. Você fez sua jornada na carreira executiva. Quantos executivos, quantos profissionais, quanto tempo leva para ganhar 25 pau? Aí, moleque de 21 anos ganhando 25. Mas Guilherme, é instável, pode ser que não sei o quê. Pode ser, no mês seguinte pode ser zero. Mas aí eu pergunto para ele, falo, cara, e como é que tá a tua projeção? Estamos em final de agosto que eu falei com ele. Ele falou, cara, em dezembro, do jeito que eu tô mapeando aqui, eu devo começar a tirar 50. O moleque tem 21 anos. Ele olha para dezembro e é 50 mil. Um profissional hoje na carreira executiva, se ele está em 25, ele pode sonhar com 50? Pode. Mas, meu amigo, vai levar uma décadazinha. Então, olha a diferença, né? Quando eu olho em volta, esse moleque, ele veio da periferia. Ele poderia estar ganhando 5 mil reais e falando, porra, eu estou muito acima da média. Só que ele escolheu se colocar num outro ambiente, ele está feliz da vida com 25 que ele conquista, só que ele já olha para 50 e vê isso com naturalidade. Olha como ele sabia quem ele era e como ele se colocou em ambiente de comparação que elevava ele, né? Essa questão da comparação, eu trabalho bastante também com os clientes, né? Porque a gente fica olhando muito pro que a gente lê, pro que tá acontecendo e, por que que eu não tô lá em cima? Eu falo, gente, calma. Vamos primeiro olhar da onde a gente tá saindo, né? É claro que é importante olhar para onde a gente quer chegar, mas da onde a gente veio para onde a gente tá agora, cara, a gente já conseguiu melhorar muito. Então imagina, né, nesse caso ele do 5 pro 25.
pô, já é muito bom, mas claro que dá para chegar nos 50, né? Mas para chegar nos 50 tem que passar pelo 10, pelo 25 para chegar lá, né? Então, eu trago muito também das jornadas dos meus clientes em relação a, pô, redução de sortimento ou mudança de processo. Às vezes a gente não vai atingir tudo que a gente gostaria de fazer, mas eu sempre reforço, tá, mas lembra de onde a gente saiu? A gente está evoluindo. Então eu acho que a questão da comparação, ela e o olhar para dentro é muito disso, né? Ter clareza de que, cara, estou evoluindo, eu estou me mantendo em movimento, eu consigo de fato gerar, né? E acho que a gente fala muito, né, nessa questão assim de cria o movimento, não espera o movimento chegar, né? Então assim, como que eu estou criando o movimento? Cara, buscando um espaço aqui para gravar, né? Criando um produto diferente, fazendo um post que conecta as pessoas. Então, eu acho que essa geração do movimento, aí o famoso do nada acontece, né? Que não é do nada, a gente sabe, mas acho que tem sim uma questão da energia que a gente gera com isso, vai atraindo as pessoas, vai gerando conexões. E leva pro teu propósito, né? Exatamente. Hoje o propósito é um termo que está muito gourmetizado. Aí, nossa, porque você tem que buscar o seu propósito, você tem que encontrar o seu propósito. Aí a pessoa já buga, fala, porra, mas eu não sei. Tô procurando propósito, não tô achando. Acha que é teste vocacional, né? Exato. Cara, o propósito de tudo que eu tenho visto, estudado, me aprofundado, conversado com gente, pra mim ele é reflexo do movimento, que é o que você tá falando. Cara, então se eu tô em movimento, as cartas começam a se encaixar. Hoje eu acredito que eu encontrei meu propósito? Sim, mas talvez mude, talvez se adapte, né? Mas eu só descobri isso por quê? Porque eu me mexo, porque eu reajo, né? Então, o movimento ele é básico para qualquer coisa. Está na dúvida do que fazer? Vai se mexer. Não estou vendendo? Vai oferecer. Em vez de ficar repensando o que você está fazendo. Não tô, meu estoque está uma desgrama. Eu vou ficar cortando, entrar no ciclo da pobreza ou vou achar alguém que me ajude? Né? Então, eu imagino que você deva ter essa objeção o tempo inteiro. Fala, porra, cara, eu já tô, meu estoque tá ruim, tô cheio de estoque aqui, ainda vou ter que te pagar não sei quanto para você me ajudar. É isso? Né? É caro ou barato? Depende, né? Dá resultado? Pô, atrás eu meti 120 mil na mentoria. É caro ou barato? Para muita gente é caro. Para mim era caro também. Eu achava bem obsceno esse valor na época. Só que quando eu recuperei em 15 dias, porra, ficou barato, né? Sim, te abriu um conhecimento, te deu uma metodologia que te fez recuperar isso, né? Te deu um retorno muito rápido. E eu, Aham. questão de estoques, poxa, é muito mensurável, né? A gente trocou O muito isso. teu é Você fala, pô, explícito. André, teu mercado é muito mensurável. Tem cliente nosso que às vezes a gente dá retorno lá de 500 mil, 1 milhão, 4 milhões, a gente fala, pô, pagou alguns anos da Eu acho que você consultoria cobra já. barato, já te falei. Ó. Eu falo, ó, pessoal, o André cobra barato, então se ficar me ouvindo, daqui a pouco tá caro. Toma a tua decisão logo. Não, e essa questão, né, acho que do propósito, cara, me lembrei de algumas situações, né, e eu brinquei ali, né, que o pessoal, quando a gente fala de propósito, né, que, tá na moda e tudo mais, o pessoal conecta muito com essa questão, acha que é fazer teste vocacional para saber o que que eu tenho que fazer, né, a gente que é dessa geração do teste Sim, vocacional, ou que é muito é, místico. e, cara, aí eu começo a conversar com as pessoas e as pessoas não me falam que não sabem qual é o propósito delas, e aí eu começo a perguntar, e aí elas começam a me dizer, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero poder viajar, eu quero poder marcar uma consulta médica e não me sentir culpado de ir no meio do dia. E eu falei, tá bom, gente, isso é um propósito. Agora vamos, né, estratificar isso em como a gente vai construir algo que te possibilite fazer isso. Então, acho que, né, não achem, né, que propósito é aquela coisa inatingível que Sim, precisa ser. vou salvar o mundo. Meu Deus do céu, vamos acabar com a fome no mundo. Não, gente, não é isso, né? Ah, ter propósito é ter claramente alguns objetivos, e eu acho que nisso, né, o Pedro lá na mentoria que eu fiz com ele durante 4 anos me ajudou muito. Traz isso para coisas realizáveis, né? O Pedro, o método do Pedro, né, na época ele dava o nome lá de realizadorismo, né? Porque empreender é realizar. E o cara realiza, nem que seja algo pequeno, mas realiza. Né? Uma das pessoas que eu mentorei falava que ela queria ter mais tempo com o filho. E ela ainda estava como executiva na época, tá? Depois de 3 meses, né, de trabalho junto comigo, que ela acabou migrando para o empreendedorismo. E eu falei, tá, tu não consegue pegar um dia da tua semana e almoçar com teu filho? Ah, consigo. Então faz isso. Joga pequeno, né? Começa. Começa. Né? Então, pô, a gente não consegue. Às vezes, e aí eu trazia muito isso, né? Às vezes, alinhar a expectativa, né? Porque às vezes, pro teu filho passar um tempo contigo
ir numa praça na esquina. Não Hum. precisa ser, vou no cinema, vou gastar dinheiro, ou vou num parque. Não, não. Então, gente, tragam isso para objetivos que você consiga realizar, né? E eu acho que aí você começa a entender propósito. Ninguém tem que sair chutando balde amanhã. Ou lendo livro, vou descobrir só num livro, né? Então, assim, eu vejo que essa questão, assim, de propósito, e claro, e aí encaixa com o que a gente acabou de falar agora, né? Da geração de valor, pô, é caro, é barato. Aí você começa a construir em cima disso, né? Perfeitamente. Gui, vamos lá. A pergunta que todo mundo que sentar aqui vai responder. O que é para o Guilherme fazer o varejo ser simples? Eu sou muito, né, durante toda a minha jornada do varejo, por muitos anos eu usei o varejo agente. Então, eu entendo que as tecnologias, elas vêm e vão, elas devem ser cada vez mais bem utilizadas. A tecnologia, ela é como uma alavanca, né, então ela traz mais potência, mas as pessoas são o que liga tudo e o porquê de tudo, né? Então eu tenho um produto que para chegar em alguém eu preciso de gente. Esse alguém que compra é gente. Então, tornar o varejo simples, e muita gente acha que isso é romântico, mas tornar o varejo simples, aos meus olhos, é realmente ter um olhar interessado nas pessoas. É conseguir estar perto e ouvindo o que está acontecendo, a opinião dos outros, conectando, entendendo que as relações de trabalho elas são temporárias, né? Enquanto as pessoas estão conectadas, cada um tem que cumprir com a sua parte, fazer o melhor possível. Mas eu vejo que é um ponto ainda muito frágil e até acho que a pandemia acelerou um pouco mais isso, né? Com crise e a necessidade de mais retorno financeiro. Cada vez mais a gente vê também profissionais da área financeira crescendo para cargos de CEO. E tem gente fantástica, né? Mas tem muitos que é o game só do corta, 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 e aí isso vai dar resultado. Muitas vezes dá resultado no curto prazo, mas não é o que vai levar o negócio para frente como deveria. Então, para mim, o jogo simples é ouvir e estar conectado profundamente com as pessoas, porque muito do segredo está ali. E aí muita empresa fica só investindo em consultoria e contrata grandes nomes, gasta milhões, quer planos mirabolantes. E talvez se você tivesse conectado com as pessoas certas e ouvindo muitas vezes o teu time, sabendo quem está entrando, não tolerando cultura errada, não aceitando postura errada em troca de resultado. Cansei de ver isso no varejo. Ah, mas o cara é muito bom, não mexe com ele. Aí você tira o cara muito bom, o time inteiro cresce. Porque o cara era uma desgraça. No curto prazo ele parecia bom, no médio prazo ele é terrível. Então, acho que me parece simples esse olhar para É. pessoas e ainda o povo fica tentando inventar a roda, né? E vou te falar que dos entrevistados aqui, praticamente 100% de aproveitamento, assim, quando a gente cai nessa pergunta, acaba falando de pessoas, né? E eu trago muito isso, né? Os resultados que a gente conseguiu em empresas juntos ou em empresas separados passa muito por esse perfil, né? Por uma cultura de olhar para as pessoas e de entender, né? Que no final das contas é gente trabalhando com gente, gerando resultado, claro, com um objetivo comum para as empresas, mas toda vez que eu vi esse olhar, os resultados foram sempre melhores dos lugares onde eu não vi, né, É bem essa mais cultura. sustentável, né? Acho que quem traz muitas vezes um olhar mais sanguinário, né? Do tipo, agora é faca na caveira e vamos, vamos, muitas vezes dá resultado no curto prazo. Sim. Não tenho dúvida que funciona. Mas depois alguém vai ter que pagar a conta. Gui, onde é que o pessoal te encontra para seguir mais, né? Ouvir mais, né? Do teu conteúdo, saber mais aí sobre o Authentic Leader, né? Acho que teu LinkedIn já é hoje um canhão aí com mais de 40 mil seguidores. Mas traz um pouco pro pessoal aí das tuas redes, né? Instagram, LinkedIn, né? Como é que o pessoal te acha hoje aí? Então, Guilherme Vadowski, Wadouski. Parece difícil, mas não é tão difícil assim. Então, Guilherme Vadowski no LinkedIn, Gui Vadowski no Instagram. LinkedIn é o meu grande canal, mas o Instagram está crescendo, então conto com a tua ajuda lá, né? Dá uma seguida para aumentar essa população. Vou caminhar para o podcast em breve também, mas ainda não cheguei lá, vou chegar. Então, Gui Vadowski. Vamos ajudar ele, porque eu sei que ele botou o desafio de chegar a 100 mil, né, Eu no botei um Instagram. desafio, gente, aquelas doideiras da vida. 100 mil seguidores até final do ano no orgânico. Como é que eu vou fazer? Não tenho a menor ideia. Eu vou chegar lá, vou trabalhar para isso e conto com a ajuda de vocês aí, da tua Maravilha. audiência. Maravilha, Gui. Obrigado pela tua presença. É sempre um prazer te ouvir.
ser provocado. Eu acho que tu traz esse dom aí de pegar algumas feridas de um jeito leve, mas a gente sabe que sempre visando um crescimento. Se você gostou desse episódio, já compartilha com alguém, né, que tá com dúvida aí, né, que tá num momento, às vezes não tá sabendo achar a saída, né, buscar um propósito. Então encaminha aí esse episódio, já segue aí o Simplesmente Varejo, YouTube, no Spotify. Spotify é o podcast Varejo Sem Achismo, né, no Instagram do Simplesmente Varejo, e nos acompanhe até o próximo episódio.